Qual a estratégia do Grêmio para comprar em definitivo o passe do lateral direito Orejuela? O que falta para Diego Churin ser finalmente anunciado como jogador do Grêmio? O presidente Romildo Bolzan se pronuncia de forma oficial e afirma que Grêmio pede a anulação da partida contra o São Paulo. Eu sou Rodrigo Pinheiro e você está no canal do Pi. Tudo bem, minha gente? Boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo, ok? Então vamos começar falando dele, Orejuela, o jogador do Grêmio que está emprestado ao Grêmio, veio do Cruzeiro por um valor de 150 mil euros emprestado para o Grêmio até o final da temporada, tem o passe fixado em 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. Esse passe de 3,5 milhões de euros deve ser pago pelo Grêmio em 8 parcelas trimestrais ao longo de 24 meses, totalizando esses 22 milhões de reais. Qual é a estratégia do Grêmio para ter o jogador para si em definitivo? O Grêmio propõe que seja pago parcelas mensais, sejam pagas parcelas mensais de 1 milhão de reais ao longo de 12 meses, ou seja, em vez de receber em 2 anos, a cada 3 meses, o Cruzeiro vai estar recebendo todo mês 1 milhão de reais, só que o total vai ficar em 12 milhões de reais e não em 22. Uma forma de compensação, um abatimento para o Grêmio ter encurtado o prazo para pagar o Cruzeiro, que todos sabemos que está numa crise financeira sem precedentes na história. Diego Churin. Bom, o centroavante argentino está acertado com o Grêmio, faltam detalhes apenas, mas detalhes importantes. Qual é o detalhe que está faltando? Está faltando o Cerro Porteño aceitar a proposta do Grêmio. O Cerro pede que o Grêmio pague cerca de 2 milhões de dólares pelo jogador. O Grêmio considera uma pedida um pouco alta, o Grêmio aceita pagar um pouco mais de 1 milhão de reais. Eu creio que isso não vai ser impeditivo, acho que o Grêmio e o Cerro vão chegar num denominador comum, porque é pouca diferença de grana que está faltando. Terceiro ponto e talvez o mais importante da noite. Romildo Bolzan Jr. posta um vídeo nas redes oficiais do Grêmio se manifestando sobre as providências adotadas pelo Grêmio no caso do fatídico jogo contra o São Paulo e toda aquela lambança da arbitragem. Os pontos principais desse vídeo são 4. São 4 é bom, né? Os pontos principais desse vídeo, que eu vou reproduzir na íntegra para vocês, porque é um vídeo curto, são 4. Primeiro, ele esclarece que o Grêmio já havia comunicado à CBF da sua insatisfação quanto à troca da arbitragem nas vésperas da partida. Ponto 2. O Grêmio pede que sejam abertos os áudios e os vídeos do VAR dessa partida. E o Grêmio também quer saber tudo o que aconteceu na reunião entre São Paulo e CBF. Quais eram os dirigentes, quais cargos, de quem estava presente na reunião, tudo que possa ter prejudicado o Grêmio na partida de sábado. O terceiro ponto era o que todo mundo esperava. O Grêmio, mediante tudo isso que aconteceu, se sentiu prejudicado e está pedindo de forma oficial, está protocolado na CBF, o pedido de anulação dessa partida Grêmio e São Paulo. Se vai conseguir ou não, não sei, acho pouco provável que consiga. Mas é uma forma de o Grêmio fazer pressão, de não deixar por menos, não deixar barato, de uma forma de marcar presença e de dizer, ó, vamos parar por aqui porque a coisa já está demais. Então o Grêmio está no seu direito, está certo, tem que fazer isso mesmo. Embora eu acho que não vai dar muita coisa, mas vamos aguardar. O quarto e último ponto principal dessa entrevista do Romildo é que ele solicita que o VAR seja mais transparente. Ele quer que todas as ações do VAR sejam de fácil acesso aos clubes. Que todos os áudios, todos os vídeos, todas as manifestações sejam abertas. Coisa que não é feita hoje. Para tu ter acesso a um áudio do VAR,
alguma coisa que tu queira ter acesso, tu tem que protocolar e enviar isso para a CBF vê a possibilidade com o chefe da arbitragem, que é o Leonardo Gaciba, aí te respondem esse e-mail, aí tu vai até a sede da CBF para olhar, e tu não pode ter acesso a isso, tu não pode ficar com uma cópia dessa gravação com nada, tu vai até lá só para olhar, enfim, é uma burocracia demais. E o Grêmio pede que isso seja mudado, que haja mais transparência nessa questão do VAR. Mas melhor do que eu ficar aqui falando para vocês, vou mostrar na íntegra o vídeo do presidente Romildo, exatamente com as palavras dele, o que ele quer, quais são as providências que ele adota e que ele considera justas para o Grêmio. Presidente do Grêmio, Romildo Bozan Júnior. Venho aqui para conversar com a torcida do Grêmio, expor as posições que o clube está tomando e, de certa forma, dialogar e prestar contas sobre os episódios que aconteceram sábado lá em São Paulo. Em primeiro lugar, compete dizer que o Grêmio, de uma maneira preventiva, fez uma comunicação a um dirigente da CBF, reclamando da troca da arbitragem e dizendo que se por acaso tivesse alguma situação de mau desempenho da arbitragem ou algum equívoco, alguma situação que nos prejudicasse, nós saberíamos o endereço aonde bater. Aconteceu. Arbitragem desastrosa, incapaz, e ficamos por aqui nesse momento, mas uma arbitragem que não deu 2 pênaltis, que não expulsou 2 jogadores de São Paulo, que não criou uma condição de domínio da partida, não coibiu a violência, e deu no que deu. Resultado completamente prejudicado por conta da arbitragem. Ali houve nitidamente a interferência da arbitragem no resultado do jogo. Segundo, feito tudo isso, o Grêmio imediatamente posicionou-se no sentido de tomar providência e tomou. Na segunda-feira fizemos um documento onde relatamos tudo isto, pedimos as imagens do VAR, pedimos as imagens, os áudios do VAR, pedimos tudo aquilo que significou o processo de decisão do VAR, porque em nenhum momento da partida observamos algum gestual que pudesse determinar conversa do VAR com a arbitragem do jogo, e depois disso ainda pedimos quais os fundamentos legais, quais os fundamentos os normativos, quais a motivação que fez a arbitragem ser trocada da partida, e essa arbitragem trocada, onde é que está o fundamento de tudo isso, quer dizer, qual é o que efetivamente aconteceu numa reunião que o São Paulo demanda e é atendido, o que foi motivado, qual foi o fundamento técnico e o fundamento jurídico para estabelecer essa decisão. Em segundo lugar, também fizemos uma observação pedindo que a CBF informasse quem efetivamente estava na reunião, quais aqueles que representavam o São Paulo, seus encargos lá no São Paulo, quem aqueles que estavam na reunião e eram da CBF, funcionalmente o que eles eram, o que representavam, quais são os seus encargos funcionais, e também o conteúdo dessa conversa, porque nitidamente dessa conversa surgiu a troca de arbitragem e por consequência também se viu o resultado danoso da partida. Esses conteúdos, por sua vez, refletem uma prova. Nós imaginamos que possa gerar uma prova. E por consequência disso fizemos o segundo ato, que foi ontem à noite, pedimos a anulação da partida, por essa questão fática, por essa situação nebulosa que não está explicada, por esse fato que determinou o resultado da partida, uma reunião, e principalmente também por algumas situações do Código do Consumidor, de exigência de uma arbitragem decente, correta, digna, capacitada, eficiente, sob pena de prejudicar o espetáculo, enfim, tudo aquilo que significa, na verdade, um fundamento jurídico para estabelecer o nosso direito e a nossa necessidade de provar. Fora isto, estamos também trabalhando numa linha que pede e demandamos aos clubes brasileiros que todos nós façamos imediatamente uma situação de documento pedindo que o VAR seja completamente publicizado. Suas decisões, seus áudios, suas visualizações, sua forma de decidir, os debates que acontecem entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, enfim, tudo isso que significa, na verdade, a transparência deste processo. Que tudo isso seja rapidamente liberado aos clubes para que todos tomem conhecimento. E o Grêmio não vai desistir enquanto não tiver uma situação clara a respeito disso. Não vai desistir, está encaminhando também a Procuradoria da STJD algumas questões, mas eu estou posicionando essas questões para dar satisfação à torcida do Grêmio no sentido de dizer, estamos atentos, estamos nos posicionando, estamos trabalhando e queremos estabelecer a verdade dos fatos aqui para ver se efetivamente o futebol brasileiro não teve sua moralidade atingida. Tá, então você pode conferir na íntegra as palavras do presidente do Grêmio. Se vai dar certo, se não vai dar certo, bom, o tempo dirá. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Fato é que o árbitro do VAR, que fez toda essa lambança no jogo do Grêmio, está escalado para o próximo jogo do co-irmão, que nada mais é do que uma briga de liderança entre Inter e Flamengo.
Se der alguma lambança, meu amigo, eu não quero nem ver. Valeu, pessoal. Deixa o teu like, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá o feedback para eu poder melhorar o conteúdo cada vez mais para vocês. É um papo de gremista para gremista. Valeu, grande abraço, é nóis, até amanhã.